Já que hoje é dia de TBT, nada melhor do que voltar ao passado. A série Entre as Serras traz para você uma reportagem especial feita por Anderson Mesquita 4 anos atrás sobre o banho do escorrego em Brejo da Madre de Deus. Acompanha aí que tá bem legal. Esse é o 7º episódio da nossa série que conta com o apoio de Janiele Matos, engenheira ambiental, Soares Design, Turbonet Bregense, Rock Dog Fast Food e Estação Kids. Com o banho do escorrego, o Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco, viveu nos anos 80 e 90, os inesquecíveis tempos de ouro do turismo. A nossa cidade recebia milhares de turistas de diversas partes do Brasil que vinham conhecer o nosso famoso banho. A natureza reinava no lugar, um local lindo, cercado por uma grande diversidade de vegetação, e entre as pedras escorriam muita água que vinham da nossa região brejeira, que o pessoal ali tomava banho e descia escorrendo sobre as pedras. Vamos então matar saudades desse lugar lindo que o nosso brejo um dia já teve. O banho de escorrego em Brejo da Madre de Deus fez o maior sucesso nas décadas de 80 e 90. E para falar sobre o banho de escorrego aqui na cidade, ninguém melhor do que Abel Cavalcante Filho, o Abelzito. Abel, conta pra gente como começou a história do banho de escorrego. Na década de 80, no início da década de 80, já no 84, 85, Zé Inácio, então prefeito, conversou com a família, gostaria de investir no turismo de Brejo e por que não começar pelo banho do escorrego. Na época eu era estudante, meus irmãos também em Recife, nós morávamos em Recife, meu pai era promotor em Recife, promotor de justiça, e houve um contrato em 86, a partir de 86, após as eleições de 86, quando então Israel Cordeiro foi prefeito de Brejo, se elegeu prefeito, e durante os 6 anos de mandato de Israel, a prefeitura iria investir no banho do escorrego. Tanto que meu pai aceitou, iria beneficiar não só o banho do escorrego, como a cidade de Brejo da Madre de Deus turisticamente. Foi algo bom para a população de Brejo, para os turistas. Na verdade, passaram-se os 6 anos na administração da prefeitura, do prefeito Israel Cordeiro. Eles investiram no calçamento. Na verdade, o calçamento foi Paulo Mendonça quem tinha construído a escadaria de acesso. E a prefeitura de Israel, no começo de 86, construiu então o que é hoje o banho do escorrego. Que antigamente o acesso era dificultoso devido às pedras, muito acidente de pedras que tinham da entrada até então o banho do escorrego. Foi quando eu tive que retornar para Brejo, com problemas de saúde do meu pai, eu tinha que assumir as coisas dele, os negócios dele, a fazenda dele aqui em Brejo, e em 92 eu assumi o escorrego. E trabalhei com o escorrego até 2000, 2001. Fiz alguns investimentos. Construí um bar 4 vezes maior do que o bar que existia, construí um palco enorme, construí uma nova coberta. Enfim, foram 8 anos de trabalho, de investimento para o turismo de Brejo da Madre de Deus, para o banho do escorrego ser conhecido até fora do estado. Você vê, Anderson, hoje em dia, ainda hoje em dia, na prefeitura, ligam para a prefeitura para saber se o banho do escorrego existe, se está funcionando, na verdade. Infelizmente, desde 2001, que eu tive a necessidade de não é fechar, eu praticamente abandonei o escorrego. Não tinha condições de estar pagando um vigia mensalmente, para algo que não estava dando lucro mais, que a mola principal, a matéria-prima do meu trabalho era a água. Em 2000, 2001, acabou-se a água, mataram o Riacho das Laranjeiras, que era o riacho que abastecia o banho do escorrego, que fazia o percurso do rio. Infelizmente, em 2000 e 2001, eu tive que deixar o meu trabalho no banho do escorrego porque não havia mais condições. Mas foram 8 anos de casa cheia, Semana Santa e Carnaval, o ponto tradicional do Brejo era o banho do escorrego. Havia até acertos com a prefeitura de nós funcionarmos pela manhã e à noite na rua.
Abel, o banho de escorrego realmente aqui em Brejo marcou história, marcou época, marcou uma geração. Aqui na cidade vimos claramente pessoas andando com trajes de banho, parecia até uma cidade litorânea. Essa é a realidade. Eu era muito pequeno, frequentava aqui na época também, com os meus familiares, meus tios, meu avô também. Víamos muito para cá no domingo. Era casa cheia de verdade, ônibus de outras cidades, enfim, não existiam outros banhos por aí. O banho de escorrego de Brejo, ele ficou muito conhecido, não só na região, mas no estado todo, e pessoas que vinham de fora também, até porque a Semana Santa, muitos turistas vinham para cá. Foi um momento especial que o Brejo viveu, Abel, no turismo? Na época, Israel, então prefeito, quando ele estava, a prefeitura tinha assumido o banho de escorrego, houve contratos com a Itapemirim. Na época, a Itapemirim, durante a Semana Santa, para você ter uma ideia, a quantidade de ônibus que visitavam o banho do escorrego chegava a estacionar os ônibus na rua, porque aqui no estacionamento do banho do escorrego, aqui na nossa área, lotava de carros particulares e de ônibus. Eu cheguei a contar na época 20 a 30 ônibus que vinham da Itapemirim, de outras empresas, durante o Carnaval, durante a Semana Santa principalmente. Foram os 6 anos iniciais de Israel, da prefeitura, que impulsionou para que em 92 eu pudesse começar a investir então no banho do escorrego, já que a terra pertence à nossa família, me pertence hoje de herança. Eu herdei do meu pai o banho do escorrego e eu comecei então a investir. Foi quando eu fiz uma pequena estrutura melhor para atender aos turistas, principalmente na Semana Santa. Durante os 9 dias da Semana Santa, nós abrimos aqui todos os dias para receber os turistas. Carnaval era o ponto tradicional na época dos 8 anos. O Carnaval do Brejo da Madre de Deus se falava banho de escorrego. Banho de bica? Banho de bica, como era antigamente chamado. Não vamos para o escorrego, não era banho de escorrego, era banho de bica do escorrego. Foi quando então começaram as piscinas, a construir piscinas aqui no Amaro. A primeira foi em Cavalo Russo, depois construíram uma piscina aqui no Brejo, fizeram outras piscinas que não deram certo em Mandaçaia, na Barra de Farias, em outros distritos que infelizmente não deram certo. Hoje em dia nós temos apenas 2 ou 3 piscinas funcionando, mas são piscinas artificiais. O que nós temos aqui é um banho natural do Riacho das Laranjeiras, que corria antigamente o ano todo, 365 dias do ano, que as pessoas vinham aqui encantadas para escorregar no banho do escorrego. Essa pedra é lisinha, né? Eu tive uma ideia na época que eu trabalhei aqui, que eu investi no nosso, fizemos um campeonato, que eu tenho alguns colegas em Recife que surfavam, e eles me deram até essa ideia: Abel, faz um campeonato de surf nas pedras. E realmente foi realizado aqui. Essa matéria foi divulgada a nível nacional pela Rede Globo, que eles vieram aqui também fazer a matéria comigo. Foi uma coisa de repercussão a nível nacional, porque eu ficava imaginando como é que os jovens daqui de Brejo, jovens de 15, 16, 18, 20 anos, desciam em pé num maciço de pedra onde você escorregava, tinha que sentar para escorregar. Eles desciam em pé, fazendo umas manobras, coisa interessante. Eu tenho várias fotos desse dia. Convidei alguns amigos para ser os jurados. Foi realmente um campeonato, teve premiação, foi uma coisa linda que aconteceu aqui. Foi uma festa muito bonita. O local em si ele é muito agradável, né? É cercado de natureza, tem a pedra aqui onde as pessoas escorregavam, brincavam, aqui cheio de água, o banho de bica também. Algumas barragens foram construídas aqui, uma maior e uma menor. Na verdade, temos uma barragem que funciona como uma piscina. Na verdade, uma piscina que eu conheço como engenheiro, onde você faz um armazenamento d'água que nas paredes laterais e no fundo tem azulejo. Na verdade, aqui não é uma piscina, entre aspas, mas e todos gostavam dessa piscina. Todo mundo, as pessoas, ora estavam escorregando, ora estavam na bica mais abaixo, ou estavam na piscina tomando banho. Uma piscina enorme, grande, fechou um paredão para abastecer, para juntar água para fazer a piscina. E todo mundo gostava, eu inclusive já mergulhei muito nessa piscina. Abel, o local aqui hoje está desativado. Você desativou ele em 2001. Em 2001, com a escassez, a falta realmente de água no Riacho das Laranjeiras, provocada exclusivamente por alguns fatores, eu posso citar até 3 fatores. O primeiro, que na época Zé Inácio prefeito, eu engenheiro da prefeitura, nós tínhamos
que construir uma barragem de abastecimento na vila de Cavalo Rosso. Era uma ação social que ia beneficiar a população, eu não poderia impedir jamais com um processo, não. Construímos a barragem, era uma das veias de água que corria para o Riacho das Laranjeiras. Na verdade eram 3 veias, a primeira de Cavalo Rosso, que a gente fez a barragem e teve que interromper o uso dessa água no riacho. A segunda era uma nascente que existia nas terras do meu amigo Pai Velho. E essa nascente, infelizmente, pelo que eu tô com o conhecimento que eu tive naquela época, morreu, acabou, mataram a nascente devido à ignorância do ser humano. Não só aqui no Brejo, como em outras cidades, no mundo inteiro, o ser humano está acabando o planeta. E eles começam a acabar o planeta quando eles cortam uma árvore. A nascente jorrava água no Riacho das Laranjeiras de maior abundância. Então, matando a nascente, acabou-se a água. Cortando as árvores, mata a nascente, acabou-se a água. E a terceira nascente era no sítio Conceição, que fizeram a mesma coisa que fizeram nas terras do Pai Velho, do meu amigo Pai Velho. Infelizmente, acabou-se. Mataram 2 nascentes e fechamos uma outra que tinha que abastecer a vila de Cavalo Rosso. E infelizmente o Riacho da Laranjeira, que corria 365 dias do ano, acabou-se, morreu. Morreu o Riacho das Laranjeiras, que percorria da região brejeira até o sítio Oitis, para chegar na Barra dos Oitis. Esse é o Riacho das Laranjeiras, que infelizmente hoje em dia a gente está vendo aqui, é um córregozinho, pinga-pinga de água apenas. Já que falou no sítio Cavalo Rosso, Abel, a situação dos dejetos de Cavalo Rosso também é um problema aqui do banho do escorrego? Para o banho do escorrego, não. Porque eu lembro na época, quando houve um surto de cólera no estado de Pernambuco, deve ter sido em 93, 94, eu não me lembro a data precisa, mas foram feitas análises de água aqui, de cloriformes fecais. Em 3 ou 4 pontos nós colhemos água, eu colhi. Foi interditado todos os banhos que existiam aí em Brejo. O escorrego foi interditado devido a esse surto de cólera. Foi quando eu fiz análise da água, levei para Recife, com resultado negativo para cloriformes fecais. Ou seja, Cavalo Rosso para o banho do escorrego são dista 4 a 5 quilômetros. Os dejetos humanos, a partir do momento que entra dentro de uma água, por exemplo, dentro de um riacho, a partir do primeiro quilômetro que ele percorre, se é um riacho ou um rio, a partir do primeiro quilômetro que ele percorre, a areia, tecnicamente é explicado, a areia serve de filtrante, filtra as impurezas que vêm do dejeto do ser humano, por exemplo. Ou seja, a distância do sítio Cavalo Rosso ao banho do escorrego, esses dejetos não chegavam aqui sem existir, praticamente não existiam, não fazia mal ao ser humano, à saúde do ser humano. Tanto que uma entrevista da Rede Globo, que foi feita aqui no banho do escorrego, a gente já funcionando com os exames, o resultado dos exames que deram negativo, eu mesmo estava tomando banho aqui dentro. E a Rede Globo me filmando, depois fez a entrevista, eu expliquei tecnicamente como é que funciona. E na realidade o que afeta é lá, sítio Cavalo Rosso. Você tomar banho naquela região próxima a 1 quilômetro vai ter algum problema de saúde. Mas quanto ao escorrego, quanto mais para frente, não tem problema, que a distância é longa. Existe a possibilidade de reativar o banho do escorrego, Abel? Eu pensei nisso na época, mas nós tínhamos um projeto na época, eu era secretário de obras, e esse projeto foi aprovado. Foram diversas ruas que nós começávamos a calçar, de calçar os 200 metros aqui para o banho do escorrego. Isso seria até um impulso para mim de querer reinvestir no escorrego, de botar a funcionar, de construir. Já que não tinha água, a gente faria um poço artesiano, um poço Amazonas, contando que permanecesse com água o escorrego. Só que eu comecei a desanimar com vários fatores, principalmente pela falta d'água. O calçamento, nós não fomos beneficiados, porque não deu tempo da construtora fazer a obra. Enfim, e mesmo no estado de saúde, hoje eu tenho um menisco ligamento rompido há mais de 20 anos. O que causou mais o desgaste foi estar trabalhando, subindo e descendo essa escadaria aqui, que não era brincadeira na época. Durante o dia, nós abrimos no dia de domingo apenas, mas durante o dia de domingo eu subia 10, 15 vezes essa escadaria para poder resolver alguns problemas, algumas coisas que eu tinha que fazer. E isso forçou minha saúde da minha perna.
Então eu, Abel Filho, não tenho condições mais de trabalhar aqui, nem mesmo de querer investir para colocar alguém de frente. A intenção nossa da família, nós nos reunimos, meus irmãos, e nós vamos ter o interesse da venda apenas do banho do escorrego. Não compreende aqui é o sítio Taioba e sítio Escorrega, toda essa região, essa terra que pertence à minha família. Mas o que nós queremos vender apenas é o banho do escorrego. E vou programar para fazer uma matéria para poder até colocar no seu jornal para a venda do escorrego. O interesse nosso é apenas vender, não mais investir. Há condições de voltar ao escorrego. Uma pessoa com condições financeiras ergue o escorrego. Eu acho que em 6 meses bota para funcionar, talvez até ser um dos melhores banhos como era antigamente aqui no Brejo. Até porque os fatores são muito positivos, né? A pedra aqui, o banho de escorrego já tem o nome. Se houver a necessidade, a possibilidade talvez de colocar até uma outra água aqui, como você falou, de poços artesianos, por exemplo, seria fundamental. E uma outra coisa, Abel, a estrutura em si já é muita vantagem, né? A natureza foi quem moldou esse banho. O banho não é só a cachoeira, as bicas, nem o escorregador. A própria natureza em si, as árvores, as pedras, a vegetação, é que proporciona essa maravilha de natureza bem centrada aqui nesse local chamado Banho do Escorrego. É privilegiado, na verdade. Que em outros locais aqui em Brejo, que eu já andei muito na minha infância, na minha juventude, eu não conheço um local, não é porque seja nosso, mas tão bonito, tão agradável para a família, para você passar um dia tomando banho, tomando sua cervejinha, escutando música, como é aqui o Banho do Escorrego. E é tudo natural. Na verdade, aqui é um banho natural, não é um banho artificial. Piscina é artificial, piscina você tem até dentro da sua casa. Mas um banho desse você vai ver o único aqui, é o Banho do Escorrego. Eu tenho certeza, Abel, que agora milhares de pessoas vão ver essa matéria nossa aqui, vão ver as imagens do Banho do Escorrego. E você nos falando aqui em primeira mão que vai vender essa propriedade. Quem tiver interesse de comprar, entrar em contato com você, qual o número? É o 999-666-695. Entre em contato, a gente conversa, eu mostro fotos que eu tenho do escorrego antigo. A gente vem ao local, mostro como está atualmente. Na verdade, o escorrego nesses 14 anos ou 15 que está praticamente abandonado, mudou muita coisa. O que melhorou foi a natureza. As árvores cresceram, graças a Deus, que eu sempre privava pelas árvores. Eu não cortava um galho de uma árvore aqui, porque a boniteza do Banho do Escorrego é a paisagem natural, são as árvores e a vegetação. Então, quem quiser entrar em contato, o número é 999-666-695. Pois é, essa matéria nossa aqui com Abel Filho, proprietário do local aqui, Banho do Escorrego. Muita gente vai matar saudades, com certeza, vendo essas maravilhosas imagens. E se você está interessado em comprar o Banho do Escorrego, reativar o Banho do Escorrego aqui no Brejo da Madre de Deus, entre em contato com o Abel, você faz um bom negócio e olha, tenho certeza, vale muito a pena, viu? Valeu demais. Abel, muito obrigado pela entrevista, um prazer enorme conversar com você, levar à população brejense essas informações que são importantes, conhecimento do Banho do Escorrego, e é importante também o pessoal matar saudade, né? Porque eu vinha pra cá, eu era muito pequeno, mas era gostoso estar aqui, eu lembro muito bem disso. E tenho certeza que pessoas brejenses que estão lá fora, em São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, no Recife, vão matar saudades também vendo essa matéria. Valeu, Abel, obrigado pela entrevista. Eu que lhe agradeço, Anderson, pelo seu jornal também, pelo seu trabalho. E a gente está aqui para poder tentar fazer alguma coisa boa pelo Brejo da Madre de Deus. E o turismo, eu vejo a melhor veia para se trabalhar, para se levantar o Brejo da Madre de Deus. Chama-se o turismo ecológico de Brejo da Madre de Deus. Eu gostaria que os prefeitos de Brejo, os futuros prefeitos, pensassem nisso. O Brejo é rico turisticamente. Rico não, ele tem um potencial. O Brejo deixa de ganhar, quem sai perdendo é a população. Muito bem, gente. Ata Anderson Mesquita, diretamente aqui do Banho do Escorrego, em Brejo da Madre de Deus. Falamos com Abel Filho, proprietário, com imagens de Edivaldo Siqueira. Ata Anderson Mesquita para o blog Estação Notícias.